Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Ora? Oi, tudo bem? Não, já tá. Nós vamos então na página 35 de matemática. Oi? Eu tô te ouvindo. Nós vamos fazer a correção então dos exercícios, tá bom? Da página 35. Peraí. Deu certo aí, Giovanni? Você tá me ouvindo? Consegui. Então tá bom. Ó, a gente vai corrigir a página 35 de matemática, tá? Corrigir? Tá, Isso. consegui. Matemática. Na verdade, eu acho que a gente vai corrigir a 35 e 36, para depois a gente completar a 37 para a 38 junto com a 39, se eu não me engano. A B e a C é continuação do exercício 5, tá? Que fala da Mariana lá do sítio que ela comprou, certo? Então, eu vou ler esse exercício da página 34 para a gente poder responder a B, tá? Então, ela fala assim, Mariana comprou um sítio com área de 2 hectares. Vai manter 9.000 metros com mata nativa e usar 2.000 metros para fazer 2 casas e uma área de lazer. O restante será dividido igualmente entre uma plantação de flores, um pomar e uma lavoura de hortaliças. Então, vamos lá. O meu ficou assim, ó. Ah, tá. Então, tá bom. Agora, vamos lá. Posso mostrar como ficou o meu? Pode. Posso mostrar como ficou o meu para depois? Pode ir mostrando aí que eu vou ver. Tá. Tá ótimo. 35. Você viu o meu, senhora? Eu vi. Ficou muito bom, viu? Então, o que tinha que ser feito aí, ó? Represente na malha a seguir, na letra B da 35, as áreas que Mariana terá no sítio, seguindo a legenda de cores. Considere que cada quadradinho vale a 100 metros quadrados. Então, você tinha que pintar quantos quadradinhos de vermelho? De vermelho, eu pintei 1, 2, 3. Não era 2.000 metros? É 20 quadradinhos. 20, então eu tinha que pintar de vermelho 20 quadradinhos, porque 2.000 metros vai dar aí na malha quadriculada 20 quadradinhos. Por quê? Porque cada quadradinho equivale a 100 metros quadrados. Para dar 2.000 metros, eu preciso pintar 20 quadradinhos vermelhinhos. Ô, professora, Oi. calma aí. Tem que pintar 20 quadrados vermelhos em forma de uma casa? Não, você pinta 20 quadradinhos vermelhos. Ah, é tipo, Não você tem, pinta só 20. não tem posição certa. Onde não você é pra pintar, formar desenho. tá certo. Tá bom? Não tem desenho. Não. Tipo, olha aqui como eu pintei. Ele não tem local. Você pode pintar da forma que você quiser. Tá? Eu pintei o quadradinho verde, que era da mata nativa, e os pequenininhos só fui em tirinho. Isso. Então como que ficou? Eduardo, você liga o microfone, por favor? 20 quadradinhos vermelhinhos. E de área verde? Quantos que eu tinha que pintar de mata nativa, de quadrinho verde? Era 9.000 metros. Então, quantos quadrados eu tinha que pintar? Bastante, 90 hein? quadradinhos. 90 quadradinhos eu tinha que pintar de verde. Por que 90? Eu tinha lá no espaço 9.000 metros. Cada quadradinho equivale a metros quadrados. Então, para chegar a 9.000 metros, eu tenho que pintar 90 quadradinhos. Tem que pintar 90 quadradinhos de verde, certo? De verde, isso. Bom que o quadrado não é grande. Né? Verdade.
E o restante que eu tenho de plantação de flores, pomar e hortaliça, era tudo o mesmo tamanho, que era o quê? 30 quadrados, tá? Então tinha que De pomar e da hortaliças? Isso. Sim, o meu deu 22,5, então pintei um quadradinho metade para metade, entendeu? Então ficou 20 quadradinhos vermelhos, 90 quadradinhos verde e 30 para plantação de flores, 30 para pomar e 30 para hortaliça, tá? Por quê? Porque lá só um minutinho, porque lá no problema ele fala, o restante será dividido igualmente entre uma plantação de flores, pomar e hortaliças, tá? Então, esses 3 aí são repartidos da mesma forma, de tamanhos iguais, tá bom? Então é isso. Ô, Sora, as 3? Plantação de flores, pomar e hortaliça, você vai pintar 30 quadradinhos para cada. Ah, tá. Bom? Posso falar agora que eu tava querendo falar? Sim. Sabe nesse quadradinho de baixo do lugar que a mesmo, gente 90? pintar? Isso. Então, eu não tinha visto, né, que tinha que fazer as pontinhas ali. Eu fiz de cabeça mesmo. Daí eu usei para fazer a questão de baixo, viu? Tá, não tem problema. Aí, esse espaço eles colocaram só se você quisesse fazer as contas, por exemplo, para você saber quantos quadrados você ia pintar para dar 9.000 metros, quantos que daria para dar 2.000 metros, tá? Daí eu coloquei, tipo, quantos metros quadrados tem 1 quilômetro quadrado, quantos metros quadrados tem 1 hectare, várias coisas assim. Eu posso falar o que eu coloquei na C? Pode. Na C não, espera aí que eu tô na B aí. Ó. Então, como que eu ia descobrir quantos que ia dar para plantação de flores, pomar e hortaliça? Eu tinha que fazer primeiro a casa de lazer, que eu já tinha... Que eu já tinha a quantidade já mostrada lá no meu problema. A mata nativa também, que já estava apresentada, que era 9.000 metros. E aí, o que sobrasse desse espaço, eu teria que dividir em partes iguais para essas 3 colocações, para as plantações de flores, pomar e hortaliça, tá bom? De azul eu pinto quantos? Azul e o azul, o laranja e o roxo, você vai pintar de 30 quadradinhos para cada. Tá. Bom? Na letra C, ele fala assim: quantos sítios iguais ao de Mariana são necessários para completar 1 quilômetro quadrado? Quem fez as contas aí? Eu não fiz, eu não fiz conta, mas eu respondi. Eu coloquei Que 50 sítios igual o da Mariana. Quantos? 50. Eu também. Alguém Eu deu coloquei diferente? 17. Não. Eu coloquei Eu não 17. A resposta é 50 sítios, tá? Tá certo. É isso Ô, mesmo. Pro, Por quê? eu usei o quadradinho que tem na página 33. Exatamente. Por quê? Ele fala lá, ó. É o mesmo que 2 hectares. Então, cabem em 100 hectares, é a mesma coisa que 1 quilômetro, ó. Voltem lá naquele quadrinho lá. Ó, 1 quilômetro, ó lá, ele tá falando lá quanto que é o tamanho por quilômetro. Vocês fizeram exercício sobre isso, tá? Então, vai dar isso mesmo, tá? Quem quiser fazer a conta, fazer 100... colocar só 50 sítios? Pode. Quem quiser fazer a conta, é 100 dividido por 2, que vai dar 50, tá? A gente tá na C? Isso. Sora, eu fiz 100 dividido por 2. Daí deu 50. Isso mesmo. 100 dividido por 2, que vai dar 50. Na C, que conta? 100 dividido por 2, que vai dar 50. É meio hectare.
Isso, aqui vai dar metade, né? Tá vendo? 1 hectare, ele corresponde a 100 metros quadrados. Sora, Olha, Sora, essa é daquela saia que tem aquele negocinho pra, tipo, o cabelo ficar assim. aquele Aí dentinho. quando você tira, seu cabelo parece uma juba de leão. Nossa, ontem eu tava de coque, eu fui tirar meu coque e meu cabelo ficou desse tamanho. Ó, vamos para 6, ó. A 6, vocês tinham que observar essas duas A gente imagens fica bem aí. enrolado. Ó, então a 6 ele fala o seguinte: Antônio e Francisco compraram juntos um terreno. Cada um fez um desenho mostrando o que gostariam de ter no terreno. Então vocês têm aí o terreno do Antônio e nós temos o terreno do Francisco, certo? E aí ele fala o seguinte: observe os dois desenhos. Escreva um pequeno texto dizendo em que eles se parecem e em que são diferentes. Então, vocês... A Sora que eu coloquei? Pode, o que você colocou? Eu coloquei assim. No terreno de Antônio, há uma piscina, uma casa, uma horta e outro lugar. Em uma casa, uma horta e outro lugar. E no terreno de Francisco, também as mesmas coisas. Só que em vez de uma horta, ele tem uma quadra. Tá. Posso falar, Pro? É. Eu coloquei assim. Depois vai Observei passar também? que as propriedades são do mesmo tamanho, apenas descreveram com unidades de medidas diferentes. Enquanto Antônio optou por um pomar, Francisco, por sua vez, optou por um campo de futebol e preservou mais a mata nativa. Tá. E o que nós podemos observar também? Posso falar que eu coloquei? Pode, deixa eu só pontuar isso aqui. Os dois, ele está representado a medição da mesma forma? Não. Sim, Uma representa por quilômetro e a outra por metro. porque 1 quilômetro é quadrado. igual a 1000 metros. Exatamente. Aí vocês tinham só que... Ele pergunta também se você repara se essa medição, elas estão iguais, representadas da mesma forma. Então, a gente sabe que Antônio está representado por metros quadrados e Francisco por quilômetros quadrados, tá? Mas tá certo mesmo. Heloísa, fala aí o que você falou, o que você colocou. Eu coloquei, né? Eu escrevi no igualdade, daí coloquei 2 pontos. Daí escrevi. Os dois colocaram uma piscina e uma casa grande. E etc, né? Daí as diferenças. Francisco quer mais árvores, é um campo de futebol. E um celeiro menor que Antônio. Isso. Então é isso, era vocês olhar para as imagens e perceber o que tem diferente. O Antônio, a piscina dele é menor, a do Francisco é maior. A parte da casa é igual, porém tem uma quadra aí no Francisco. A festa do Francisco é maior do que do Antônio, né? Isso. A do Antônio, ele tem uma horta, só um minutinho. E o Francisco tem uma quadra, tá? A parte aí do celeirinho, do celeiro aí que é dentro do cercadinho, do Antônio é maior e do Francisco é menor. E a quantidade de árvores aí, ó, de pomar, nós temos aí uma quantidade maior no Francisco, né? No Antônio, temos menos árvores plantadas. Pode falar, Ana. Eu coloquei na árvore que os terrenos possuem o mesmo tamanho, porém a medição é representada de maneira diferente. Isso, tá certo também, tá? Foi o que eu falei, Antônio está representado pela área dele por metros quadrados e o Francisco está representado por quilômetros quadrados, tá? Pro, Oi, eu posso falar o meu? pode. Eu coloquei assim: Antônio e Francisco têm 3 coisas iguais: a casa, a piscina e a casa do cachorro. É porque eu achava que era a casa do cachorro. Agora a diferença: Antônio tem um pouco espaço de árvores e o quintal do cachorro é maior. E tem uma porta. E Francisco é o contrário.
Tá, nós vimos aí que um é maior e o outro é menor, né? Isso mesmo. Então era isso, era só observar as imagens e ver o que tinha de diferente e o que tinha de semelhança. Página 36. Os terrenos se parecem no tamanho e são diferentes nas áreas que vão construir e plantar. Isso, nós vimos que tem diferenças, né? Na parte de pomar, na parte de piscina, um tem quadra, o outro não tem, isso mesmo. A letra B. Antônio e Francisco calcularam corretamente a área do terreno. Veja a página anterior e complete a frase. O que vocês colocaram nesse espaço? Antônio e Francisco calcularam corretamente Um de cada vez. Antônio e Francisco calcularam corretamente a área do terreno. Veja a página anterior e complete a frase. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 milhão. Alguém colocou diferente? Eu coloquei um Não sei se é quilômetro diferente, quadrado mas eu coloquei 1 quilômetro e quadrado. 1 milhão metros quadrados. É isso mesmo, tá? 1 quilômetro quadrado é igual a 1 milhão. É verdade, eu coloquei 1 quilômetro quadrado é igual a 1.000 metros quadrados. É 1 milhão, não é 1.000 não. Então, é isso. Na letra C, ele fala assim, no desenho de Francisco, metade do terreno foi prevista com mata nativa. Quantos metros quadrados tem essa área de mata? A quantos quilômetros quadrados essa área corresponde? Então, vamos lá. Metade... Oi. Qual é a resposta da B? É porque essa página eu não entendi, então não consegui fazer. No primeiro espacinho você vai colocar 1 quilômetro. Certo. E no outro 1 milhão. Não é 5.000, não? Não. 1 quilômetro não é a mesma coisa que 5.000. Eu coloquei 5.000. Peraí. Vai colocar 1.000.000. Tá? São 6 zeros. Certo? Então, na letra C, nós vamos colocar lá. Ele já está dando a resposta, ó, na C. Metade lá de 1 metros quadrados é igual a quanto? 1, 2, 3, 4. 500 mil metros quadrados. 500.000 metros. 500 mil metros 500 mil metros quadrados. quadrados. Isso. Qual que é a metade de 1 quilômetro? Agora repete de novo os dois pontinhos, que é metade de 1.000. Os 2 pontinhos da C? É. O primeiro pontinho, você vai colocar metade aí de 1 milhão. O que é a metade de 1 milhão? 500 mil. Então, você vai colocar 500 mil metros quadrados. Qual que é a metade dele? 500 metros quadrados. Tava certo. Como que é mesmo? Depois, eu tenho o segundo pontinho, a metade de 1 quilômetro quadrado. Quanto que é a metade de 1 quilômetro quadrado? Eu coloquei 0,5 para tá certo? 0,5 quilômetros quadrados, ou eu posso representar em fração. 1/2, que é metade, que é meio. Tá? Posso Eu representar em representei frações. número decimal. Isso, pode ser decimal ou pode ser fração, tá? A primeira bolinha é 500. 1000 metros quadrados. E aí ele pergunta a metade de 1 quilômetro, eu posso representar em forma de fração, que é o meio, que é 1/2, ou eu posso representar ele em forma decimal, que é 0,5, que é meio. Tá? Podemos ir para D? Sim. Então vamos lá. Marque X nas respostas corretas. A área de mata nativa no esboço de Antônio é menos de 1/4 do terreno? Não. Menos da metade do terreno?
Ou aproximadamente metade da mata do esboço de Francisco? Aproximadamente metade da mata do esboço de Francisco. Alguém colocou alguma coisa? Eu assinalei os dois últimos. Os dois últimos. Alguém assinalou mais que dois? Eu fui os Eu dois assinalei um, senhor. últimos. O Eduardo também Eu assinalou os assinalei dois o últimos. Tá. Eu assinalei o último. Tá certo, tá? Pode assinalar aí, na verdade, os três, porque tudo é a mesma coisa. É Só tá verdade. representado de formas diferentes, tá? Primeira vez que não entra. Eu coloquei o primeiro. Eu coloquei Tá o certo. Tá certo. Agora pode assinalar os outros dois também, tá? Eu tô tendo graça aqui. Isso. Falado de um jeito diferente. Então, eu vou assinalar as três, tá? Na letra E. Quantos hectares esse terreno tem esse terreno? Quantos? Quem colocou? 100 hectares, Todos eu têm coloquei. 4.800. Quantos? Um colocou 100 100, hectares. o outro colocou quem? Eu falei 400 hectares, senhor. 400. O que mais? Alguém mais respondeu Eu aí? coloquei. Em qual? Na E? É. Ah, eu coloquei 5 Coloquei hectares. 100 hectares. O Eduardo coloquei também colocou. Hectares. Eu também coloquei 100 hectares. Tá certo, é 100 hectares, tá? É isso mesmo. O terreno É tem 100 hectares, tá? Eu também usei aquele quadrado. É só isso, só utilizar, volta, quem tiver em dúvida, volta naquele quadrado que tem lá na página 33, que fica mais fácil. É, aquele quadrado é muito útil. Ele tem falando tudo certinho por quilômetro e a quantidade. Por que que ele tem 100 hectares? Quem colocou a resposta diferente? Não era 1 quilômetro que tinha? 1 quilômetro é referente a 100 hectares, tá? 1 quilômetro é referente a 100 hectares. Por isso que a resposta é essa, tá? A 7. Estes 3 terrenos localizados na mesma rua estão à venda em uma imobiliária. Então, nós temos aí as medidas dos terrenos. Nós temos aí 3 terrenos representados de tamanhos diferentes, tá? Então, ele pergunta, cada metro quadrado de terreno nessa rua custa R$10. Quanto custa o terreno mais caro? Falar? Posso falar? Pode. Eu coloquei, todos têm o mesmo valor. Exatamente. Por quê? Se eu Porque pegar... todos têm a mesma quantidade. quantidade. Porque se eu pegar exatamente 60 vezes 80, vai dar 4.800. Se eu pegar 30 vezes 130, Precisava. vai dar 4.800. 40 vezes 120 vai dar 4.800. Então, Então, qual é a resposta da A? aí eu tinha que pegar 48. 4.800 e fazer vezes o quê? Os R$10, não era? Eu fiz diferente. Eu fiz. Eu também, eu fiz a... Esse foi o que eu não fiz, só que eu não entendi. Eu coloquei 48 mil. Eu E calculei é 48 a mil, quantidade por quê? 10 vezes 4.800 vai dar 48 mil reais, tá? Eu fiz a conta assim. 480 vezes 4.800 vezes 10. Ele não tá falando aí que o terreno custa R$10? Eu fiz assim para descobrir o valor. Eu fiz o lado vezes em cima. E aí Tá, eu você fez, aí deu 4.800, certo? Uhum, sim. Isso. Agora você tem que saber o quanto que vale o terreno. Você descobriu quanto que é o tamanho do Sim. o valor. Agora você precisa fazer ele vezes 10. Os 10. Dá 48. 48 mil reais. Tá bom? Isso mesmo. Mas o pensamento tá certo. Olha, então, qual conta que a gente coloca? Aqui. Depois, vocês fizeram as contas para saber dos terrenos? Eu fiz. Vocês fizeram tudo de cabeça? Eu fiz. Eu fiz. Pra chegar Eu não no fiz na apostila, mas eu 4.800. fiz no caderno. Tá. Aí você vai pegar 4.800 vezes os R$10.
4.800 vezes 10. Vezes 10, É, que vai ainda dar os na 48 mil. Ou já tá na B? Não, na A, gente. Quanto dá? Que nem a na Aí 4.800 48 vezes mil. 10 dá 48 mil. Isso. 4.800. Então na B qual conta mesmo? Não tô na B ainda, gente. Tô na A. Qual é da conta? 4.800 vezes 10. Gente, presta atenção. 400. Se eu pegar cada terreno desse daí e fazer a multiplicação, todos vai dar 4.800. Eu vou pegar esse 4.800 e fazer ele vezes os 10 reais, porque ele está falando que cada terreno custa 10 reais. Então, eu vou pegar esses metros que deu de terreno vezes os 10 reais, que vai dar 48 mil. Letra B. Se alguém comprar os 3 terrenos, terá mais ou menos do que 1 hectare? Posso falar? Posso falar, Pro? Mais que um hectare. Fala, Heloísa. Eu fiz a conta 48, quer dizer, 4.800 vezes 3, que dá 14.900. Eu coloquei mais do lado. Eu coloquei assim. 400, né? 14.400. Os 3 terrenos somam 144 mil Não, é metros quadrados. 14.400. Metros quadrados, portanto, maior que 1 hectare. Que Exatamente, é igual ele terá mais que 1 a hectare. 10 mil metros quadrados. Exatamente. Por quê? Porque 1 hectare é equivalente a 10 mil metros quadrados. Então, se eu pegar os 4.800, que é o total do meu terreno, e multiplicar vezes os 3 terrenos, vai dar 14.400. Peraí, multiplicar o quê, Sônia? Qual o nome? Você vai multiplicar os 4.800, que foi o total da área de terreno, vezes os 3 terrenos. Ele não está falando? Se alguém comprar os 3 terrenos, então vou multiplicar. E cada 4.800. terreno tem 4.800. Isso, então vou pegar 4.800 fazer vezes 3, que vai dar 4.400 metros quadrados. Então, a gente sabe que 14.000 é maior que 10, né? Então, o terreno terá mais do que 1 hectare. Você falou 4.800 vezes 3, aí depois você falou 4.400 vezes... 14.400. Ah, tá. Então na 3 é 14.400. Isso. Aí ele pergunta, terá mais ou menos do que 1 hectare? Então, ele terá mais. Por quê? Porque 1 hectare é a mesma coisa de 10 mil metros quadrados. E aí, deu 14.400. Então, terá mais do que 1 hectare. Tá certo, hein? Parabéns aí Então pra quem fica acertou. 4.000. Então fica só 4.000? 14.400, Mendonça, a resposta. 3 vezes 4.800. Certo? Deu certo, Mendonça? Tudo. Então vamos para a página 37. A gente não fez ela ainda, né? Isso, não, vamos fazer agora. Também Então não tem vamos lá. nada pra fazer, né? Só ler e depois só diga aí. Que é pra conversar. Vai uma história aí. Ô, Sônia, Oi. caiu a internet aqui, eu não vi a B. A B dá 7? A B da... B dá 7 ficou. A conta você tem que fazer 4.800 vezes 3. Uhum. E vai dar 14.400 metros quadrados. Ah, tá. E aí ele pergunta, terá mais ou menos do que 1 hectare? Então, ele terá mais com 1 hectare, porque 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. E aqui está dando 14.400. Então, terá mais do que 1 hectare. Tá?
Então, vamos fazer a leitura aí da página 37. A leitura é uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Aprendemos palavras novas e significados novos para as palavras. Conhecemos o que outras pessoas pensam e sentem. Descobrimos modos diferentes de encarar a vida em lugares distantes, ou mesmo bem próximos de nós. Um livro com uma boa história liberta a nossa imaginação. Na história da humanidade, há o relato de um grão-vizir que, quando viajava, levava sua biblioteca consigo. Usava 400 camelos para carregar os livros. Então, aí do ladinho nós temos o significado da palavra que está em negrito, que é o quê? A mais alta autoridade depois de sultão, primeiro-ministro. Tá? Aí ele vem aqui com umas perguntinhas, ó. Que tipo de leitura você prefere? Vocês, o que vocês gostam de ler? Eu prefiro aqueles, sabe, aqueles livros que tem imagem. Que tem imagem, tá? Mas que tipo de Eu história? Gosta de também. história de ação, história de quê? Gibi. De bis. Aí ele pergunta, quantos livros você já leu até agora, esse ano? Vocês sabem? O meu tipo de livro Eu não é li nem todos, isso, menos de romance. Menos romance, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já li um livro que era o Tá 8, do violinista só. Sora, 8. Olha lá, a Rebeca já leu 8, hein? Ó, Se eu não me quem engano, não leu nenhum ainda, ó. Trate de ler pelo menos um. Ô, Sora, eu acompanho aqui. Professora, Sora. eu já li 20 nesse ano porque foi por aplicativo. Ah, sim, também. Tem muitos livros que dá pra gente assistir no aplicativo. Eu li esse da Bela e a Fera, que conta a história da Fera, né, do príncipe. Uhum. Eu já li 2 do Reino Secreto, que é da coleção. A leitura. Você ganhou 5 em dezembro. Você já leu 5? Eu li uns livros, né, que eram pequenos, mas eram Então, 20. uns livros de... Desliga o microfone. 21. em online. Eu acho que eu li lá para uns 30 e pouco. Esse ano já, tudo isso? Juntando com todos os anos. Na verdade, Sora, se perguntar quantos livros meu irmão já leu, não dá não. Violinista também. Ah, certo. Não, então tá. O importante é ler, né? Tem que ler. Sempre tá lendo, né? Fazendo leitura. Esse ano eu já li uns... eu já terminei... Ele para pra pensar assim. 3, olha lá, tá bom, tá na média. De livro Esse ano, mas depois com todos eu... Ah, tem que ler, hein, Giovanni? Tem que ler. eu lia todo dia. levanta a mão e fala. Ô, Pro, Oi. Sora, eu acho que é... Eu acho que é mais ou menos maior que 15, por causa que eu leio muitos livros. E algumas vezes, como eu não tenho nada para desenhar, tipo, eu não tenho ideia para fazer, a mamãe não tem série para assistir junto com ela. Aí E ainda você vai ler. mais que eu não tenho mais nada para fazer na minha vida, eu leio alguns livros, principalmente quando eu ganho na hora. Tipo, Tá a certo. última opção, Eduardo. Muito bom, eu parabéns. ganho o capítulo Esse 5 livro tem 65 de um histórias, livro. 368 páginas. Ah, eu tenho um livro desse aí de 365 histórias. Sora, Eu Daqui é também. bonitinho. Sora. No fim do ano, tem uma história de fim do ano. Na Só um minha minuto, vida Bia. inteira, eu já li uns... Tá legal. Na minha vida inteira, eu já li uns 10 livros. Tá, fala Mendonça. Se fosse para contar todos os anos, eu já li 30 livros e mais os da escola. Tá. Mas a Rebeca é estudiosa pra caramba, por isso que ela sabe. Aí ela ele tem- fala, ó, na sua casa, quem gosta de ler? Na sua família tem mais alguém que gosta de ler? Eu sou o Minha único irmã, que lê. minha mãe e meu pai. A mãe Minha gosta mãe. de ler, Sora, meu irmão, ele me gosta deu... de ler. Menos eu. Meu irmão me deu um livro. Ah, eu não tô conseguindo ouvir ninguém, Você gente. gosta de ler. Menos Todo mundo, a menos eu. A minha irmã mais velha. Posso falar, Sora? Minha mãe. De cada vez, gente. Levanta a mão. Ô, Sora,
Fala, Rebeca. A minha tia tem uma biblioteca em casa. Meu irmão me deu de aniversário o livro do Alice no País das Maravilhas. E eu tava lendo. Só que aí ele precisou do livro para fazer um negócio lá que ele tava fazendo lá quando ele também faz aula, sabe, online. Fala, Malu. A minha irmã adora ler. Então, uma vez, quando ela foi para os Estados Unidos, ela disse que comprou 7 livros. Isso mesmo. Fala, Mendonça. A única pessoa que não gosta de ler aqui em casa é a Tá. O resto gosta. É eu, minha mãe e meu pai. Tá certo, isso mesmo. Continua assim. Fala, Júlia. Já chego aí já. Só um minutinho. Minha mãe gosta mais de ler que o meu pai. Isso aí. E Fala, minha irmã Ana gosta Laura. também. Eu sou mais ou menos. Tem que treinar bastante a leitura. Fala, Ana. A minha madrinha, ela tem uma livraria dentro de casa. Um monte de livro antigo lá na Itália. Que legal, muito bom isso aí. Itália. Então, eu tenho uma prima que ela tem só no celular livro, sabe? Grande mesmo. Ela tem acho que uns 300 e tipo, livro dela ter mesmo, ela tem uns 400 bilhões, porque ela lê muito livro. Toda hora que você vê ela tá lendo livro. E tipo, quando ela tinha acho que 7 anos, 5, ela já montava quebra-cabeça antes. Tá vendo? Isso aí. Continuando, então, aí dentro do quadro, tem um textinho aí com algumas informações, ó. Uma pesquisa revelou, em 2011, que apenas 50 em cada 100 brasileiros diziam ter o hábito de ler. Em 4 anos, isso melhorou ligeiramente. Em 2015, outra pesquisa feita com 5.012 pessoas de 5 anos ou mais, em diversos municípios brasileiros, revelou que 56 em cada 100 brasileiros, ou seja, pouco mais da metade, afirmavam ter o hábito da leitura. E 77 em cada 100 brasileiros afirmaram que gostariam de ter lido mais. Foram consideradas leitoras as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Veja o que disseram os brasileiros que não têm esse hábito. Não tenho tempo para ler, não gosto de ler, tenho dificuldade para ler e não tenho paciência para ler. Então, quem não leu, deu essas desculpas aí, né? Não tem tempo para ler para mais mexer no celular também, né? Você percebeu que todas essas palavras aí terminam com ler? Né? Isso mesmo. Vamos seguindo, então, aí para a página 38. Eu gosto de ler porque quando você lê, parece que você tá dentro da história. Então, tipo, você imagina e você inventa os personagens do jeito que tá descrito no livro. É tipo uma forma de você Você inventa uma história, você que cria essa história. Então, e aí, tipo, porque filme já tem todos os personagens, já tem nome, a gente já sabe algumas coisas que vão acontecer e não tem graça. É bem mais legal quando não tem imagem, né? Porque daí você pode imaginar melhor. Então vamos lá. No 1, o que ele está falando? Alguns trechos do texto da página anterior apresentam informações que podem ser escritas em formas de fração, com o dominador sem. Sublinhe e numere esses trechos. Escreva as frações correspondentes a cada um deles. Então, vocês vão voltar lá no texto e sublinhar as partes que contêm a fração e vocês vão colocar aqui em forma de fração. Ele já está falando aí, ó, o seu denominador é 100. Então, todos os denominadores serão 100. Você só vai colocar aí em cima o numerador que apresenta. Então, nós temos lá na primeira linha. Posso saber mais do textinho? É esse aqui, o pequenininho? Isso. Ou todo? Não, o texto que está dentro do quadro. Ô, Pro. Oi. Então, a gente vai ter que fazer uma barrinha no meio dessas linhas e escrever numa parte 100 e o número que está mais para frente, a gente colocar,
Ele está falando, ó, uma pesquisa revelou em 2011 que apenas 50 de cada 100. Então, você já sabe que em cima você tem 50, embaixo você tem 100. Na próxima, ele fala que você tem 56 em cada 100. E depois ele fala que você tem 77 em cada 100. Então, só pôr isso daí como fração agora. E não esqueça de sublinhar lá no texto onde você achou a fração. Vamos lá. Pra Heloísa saiu. Quem? Heloísa. Antes. Vai ver a internet dela caiu. Olha, meu celular Google. Onde vai acabar em 21 de 12. Mas só são 3 ou são, tipo, todas as frações? São 3. Lá no texto só apresenta 3. Ele colocou só 3, foi só 3, né? É. Ai, Renegade, 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 renegade. Até nunca mais. Cara, terminei. Think. Fazer o 2 também? é a página inteira, Sur? Oi, pode ir fazendo. Tá. Professora, aqui embaixo do exemplo, para escrever isso aqui que eles falaram, né? As desculpas. Na 2? Na 2 ali a pergunta. Isso. Na 2, o que ele tá falando aí, ó? Para a pesquisa apresentada na página anterior, algumas dessas respostas estão no texto. Qual é as respostas? Ó, tá vendo que no quadrinho ele tá perguntando? Qual será o assunto da pesquisa? Quantos e quais pessoas serão entrevistadas? Que perguntas serão feitas? Professora, a gente pode fazer assim, tipo... O que você vai fazer aí, ó? Você vai colocar assim, o assunto da pesquisa. Qual que é o assunto da pesquisa? Não é o hábito da leitura? Aí você vai colocar. Aí você vai perguntar, quais foram as pessoas que foram entrevistadas? Que pessoas foram essas? Ele não fala que são crianças de 5 anos? Ou mais? 5 anos ou mais? Dá pra... Tipo, porque tem uma... 4 perguntas. Você pode colocar, pergunta 1, aí pergunta 2. Pode, aí você coloca aqui que é a resposta na frente. Uhum. Eu tô chorando muito ruim. Olha isso. É mesmo? É bom? Tem que escrever assim. Então, você tem que escrever assim. Parece uma apostila de Chernobyl. Eu vou fazer uma chamadinha, tá? Tá. Ana Laura tá aí, né? Bianca também. Sim, aqui. Bruno. Oi, senhora. Eduardo. Gabriel.
Giovanni. Doutora, naquele textinho fala quantas pessoas foram entrevistadas? Quantas pessoas foram entrevistadas ou a idade das pessoas? Quantas pessoas? Porque aqui é quantas e quais pessoas serão entrevistadas. Isso, então você vai colocar, eles estão fazendo a pesquisa, lá no texto fala, ó. Ô, Pro, falaram que eles fizeram com 5.012 pessoas. E que as pessoas foram de 5 anos ou mais. É isso que vocês vão colocar aí nessas aí. Tá? Guilherme Passarelli. Tô aqui. Mendonça, Heloísa. A Júlia. Kaique, tá aí hoje? Deus me livre, entrevistar tudo. Sim. Tá. Luana. Aqui. Malu Marino, Malu Pedroso, Maria Vitória, Natália. Aqui também, Rafael. Rafael. Professora, a pergunta é que se eles teriam o hábito de, se eles têm o hábito de ler? A última pergunta? Não, a terceira, que perguntas serão feitas? Isso. Se eles têm o hábito de ler, né? Uma pesquisa revelou que apenas isso, diziam ter o hábito de ler. Isso mesmo. Sofia e Beatriz. Também tá aí, né? Rebeca também. Só o Rafael que não me respondeu. Professora, a gente vai para a página 39? Daqui a pouco, termina aí a 38 primeiro, para a gente poder ir para 39. Ah, tá. Como serão organizadas as respostas, Pro? Nesse caso, a última Tem pergunta. diversos municípios brasileiros, né? Não. Vamos ler lá de novo. Olha lá. Essa daqui, ó, não tem... Então, é para fazer a 2. Vai ser como? Ele fala o quê, ó? Como serão organizadas as respostas para apresentar os resultados da pesquisa? Ele fala aqui em diversos municípios brasileiros, tá? Então, ele vai ser dividido dessa forma. É para fazer a 2, sim. Eu já vou corrigir, gente. Era para ter terminando essa daí. Para a gente fazer a 6. Pro, a 3 tem que fazer Habilitações. Pode fazendo. A 3, as perguntas é tudo referente aí ao mapa, tá? Tá. Já pode fazer? Pode. Pode fazer sim.
Poxa, o Brasil perdeu bem feio da Índia. Nossa, Né? demais. Muito. Você tá fazendo a C? Sim. É. Na verdade, eu tô fazendo A ainda. Ah, tá. Mas na hora que você chegar no eu tava C que lendo você vai ver a diferença. Professora, é que eu tava lendo todas isso aqui, entendeu? Aí eu falei, nossa, a Índia é 10 horas e 42 minutos e o Brasil é só 5 horas e 12. Pro, Oi. o Rafael disse que ele tá. Uhum. Tá bom. Ele tá aqui, tá mostrando que ele tá, só que ele não tava respondendo. Ô, Pro, Oi. será que aqui perto de onde aí tem biblioteca? Eu sempre quis ir numa biblioteca, ficar a tarde inteira lendo. Professora, meu irmão, ele Tem. trabalha numa biblioteca. Tem a municipal, fica lá ali na Argos, que é na Vila Arens. Talvez vocês não conheçam porque já é um pouco mais distante aí de vocês, mas é bem pertinho aqui da Pro. Mas a municipal mesmo, que fica aberta para leitura, essas coisas, fica ali na Argos. Talvez os pais de vocês sabem onde fica. Professora, como assim você tem que escrever com algarismos? Porque lá no texto ele está escrito por extenso. Ele não está por número, o Brasil. Ele fala que o Brasil ficou em 27º lugar. Então, ele quer que você representa esse em números, em algarismo. 27º. 27, É né? em números ou em letras? 27º é a mesma coisa que 27. 27. Podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo livro. Professora, em letra, né? Ah, não. A A tá em letra e você tem que colocar ela em número. No texto ele tá em por extenso. Aí na A ele pede para você pôr em algarismos. Aí você tem que pôr em número. Todas as perguntas, as respostas dela estão aqui no texto? Tá. A letra C tá no mapa. Tá falando aí as horas, ó, de cada país, ó. México, Venezuela, Brasil e Argentina. E a Índia. A Índia você já tem que tá no texto. A B também tá no texto? A B? Tá no texto. Em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas. Então, não chegou a 10 horas. Podemos afirmar que o tempo de leitura de segundo lugar, né? Só do segundo lugar, então, tá lá no mapinha? Professora, como que é pra gente pintar em ordem crescente a letra C, se falou pra gente fazer em ordem, como tá os horários? Vocês vão pegar os horários, gente. Conforme for fazendo os horários, vocês vão chegar no gráfico número tem que crescente. pintar de alguma cor específica? Não tá pedindo, né? Então não precisa. Pode ser qualquer coisa. Rebeca. Oi. Você vai chegar no Brasil. No Brasil, qual que é o horário dele? 5h12. Então, você vai pegar lá o número de 5 horas e passar um pouquinho da risca. Por quê? Porque tem 12, então um pouquinho mais acima. Depois o México. O México, ele tá com 5h30 minutos. Então, já vai ser um pouquinho mais do que... até a metade. Isso. E aí você vai colocando. Rebeca, o que você acha dos tons de azul? Todo tipo de azul que eu tenho. Eu não tô entendendo. De que 30, gente? Oi? Não tô entendendo o número 2. A 2? A 2 você vai pegar essas perguntas que tá no quadro e responder o que ela tá fazendo lá no texto. Qual é o assunto da pesquisa? Qual é o assunto da pesquisa? O assunto da pesquisa não é o hábito de ler? Então, você vai responder.
E qual é o assunto? As respostas estão tudo no texto. É o hábito de ler. Depois, quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Ele fala lá, ó. Outra pesquisa feita com 5.012 pessoas de 5 anos ou mais. Então, já está respondido. Aí ele pergunta, que perguntas serão feitas? Qual é que é a pergunta que ele está Professora, eu acho que o Rafael está te chamando. Oi? Rafael, acho que ele está te chamando. Oi? Eu tô aqui, tá? É porque antes o meu microfone do computador não tá funcionando, por isso que eu não falei. Tá bom. Aí eu tive Ô, que Pro, então se o Brasil é 5 horas e 12 minutos, eu tenho Você que passa pintar um pouquinho só. Você passa um México? pouquinho mais. Um pouquinho acima da linha do 5. Um pouquinho. Aí o México você pinta um pouquinho na Mais pra metade, entendeu? cima, isso. Uhum. Aí a Argentina, como é 54, você deixa só um pouquinho assim de espaço. É, não chega a ser na linha, tá? Sabe, não precisa contar certinho em Não centímetros. precisa ser bem certinho. Só não pode ultrapassar a quantidade, senão aí vai dar errado. Só não pode chegar às 6 horas. Ok, senão... Na metade. Não pode chegar não pode passar tá vendo que no risquinho menorzinho ele tá 6 horas e 30 minutos? Não pode passar dessa risquinha antes de chegar no 6. Então, no meio da linha, depois do 5. Depois do 5 vai ter aquela linha tracejada. Você não pode chegar nessa linha tracejada, tem que ser um pouquinho mais para baixo. Na 2, as perguntas que serão feitas são essas que estão nos balãozinhos embaixo. Eu não entendi nada, porque outra pessoa falou junto. Fala. Na 2, as perguntas que serão feitas serão essas que estão aqui embaixo. Quais são as perguntas que eles estão fazendo? Qual que é a pergunta que ele faz para as pessoas? As pessoas leram, não é? Quantos livros as pessoas leram? Fala, Mendonça. O quê? Da Argentina? Na Argentina, o pinta até aonde mesmo? Argentina são 5 horas e 54 minutos. Você não pode passar das 6 horas. Tá vendo que tem um risquinho das 6 horas? Você vai colocar você vai pintar quase pertinho das 6 horas. Vai deixar só um espacinho para baixo da linha. Nossa, Sora, olha o tanto que a Índia foi. Né? Ô, Pro, Professora, eu tenho uma pergunta. a gente já vai para a página 11, aqui em casa já travou, aqui eu não consegui Alguém tá ouvir. batendo na porta, eu acho. Qual página? 39. Pode fazer, já estão fazendo. Pode fazer sim. Todo mundo já tá fazendo. Ah lá, Todo mundo já Eduardo. tá fazendo, pode fazer, Ju. Então, eu tenho uma dúvida. Então, eu já estou no negócio de vamos fazer uma pesquisa. Ah, não, isso E aqui aí tá você parecido. pode... Agora vocês precisarão decidir, aí eu decido. Olha aqui, Não, E isso meu aí nós pai. não vamos fazer dois. agora, não. Sora, ficou assim, Tá meu bom, gráfico. depois eu vou Tá? fazer. Vai ficar para depois. Isso, tá certo. Então, eu fui ver aqui embaixo, no material de apoio, a ficha com algumas perguntas para serem feitas. E são 4, então eu vou ter que Isso pegar aí eu vou 2. dar... Não, isso aí eu vou dar para vocês fazerem entrevista com os pais de vocês. Rebeca, deixa eu ver o seu de novo. Bom, aí vocês fazem... Deixa eu ver o seu de Façam novo. com os pais de vocês as O Brasil perguntinhas ainda que tem aí no material de O apoio. Brasil só pinta, então, um quadradinho e meio. Um quadradinho e um pouquinho só mais. Tá. Você vai pintar do 0 ao 5 e vai passar um pouquinho do 5. Aí Na o risca do México, 5. você vai pintar até o quadradinho e na metade. No México, você vai chegar no pontilhado dos 6 horas e meia. Professora, eu não entendi a C. A C, você tem que olhar lá no mapa as horas de cada país para você poder marcar ele lá
Aqui no quadro, na letra C. Então, você tem lá na Argentina, lá no mapa. Vai lá no mapa, no outro lado. Na outra página, 38. Sim. Aí Também, você tem lá. Argentina, 5 horas e 54 minutos. Olha, o Bruno falou que a internet dele tá caindo. Brasil, 5 horas e 12 minutos. Aí você tem que ir colocando esses horários lá dentro desse espaço aí que nós temos no gráfico. E aí você vai pintando. Você tá vendo que aí no gráfico na lateral tem as horas? 5 horas, 6 horas, 7 horas. Professora, e a Índia? E na Índia? Na Índia ele já tá falando lá, ó. Lá no texto. Revelou que a Índia foi a campeã no tempo semanal dedicado aos livros, com 10 horas e 42 minutos. Ô, Pro, sabe cordel? Sabia que quando eu fui em João Pessoa, Paraíba, né? Faz um tempinho já. Eu comprei, meus pais, né? A gente tinha uma banquinha só de cordel. E, tipo, era muito cordel. E uma pessoa só fazia. E, tipo, a pessoa que fazia os cordéis era a pessoa que vendia. Então, ele mesmo fazia os cordéis e vendia. E, tipo, era muito legal. Tem que ter muita imaginação pra fazer. Porque ainda rima e tal. E é super legal, é super engraçado também os cordéis. O Bruno não tá conseguindo. Eu já vi, gente. Eu já vi. Fala lá em João Pessoa, no norte, no nordeste, é muito comum o cordel. Né? Lá, não consigo desmutar ele, gente. Professora, quando eu fui lá pra Olímpia, aí a gente passou e tinha umas pessoas que faziam aquele colar lá, todo detalhadinho, as pulseiras. É muito quando bonitinho. A gente vai para algum lugar diferente, assim, sempre tem algumas coisas. Quando você vai para a praia mesmo, sempre tem algumas lembrancinhas feitas com concha, algumas coisas. Então, eu trouxe até uma mãozinha, que aí era tudo marca-texto, entendeu? Eu era lembro. Mãozinha, aí era... Ó, vamos corrigir, então. Vamos lá no 1, voltar lá no 1 para a gente corrigir, para a gente parar essas duas folhas. Vou falar uma coisa. Oi. Então, quando eu fui lá para Porto Seguro, eu trouxe, antes da quarentena, eu trouxe uma pulseira para Bianca e uma para Rebeca, só que aí não deu tempo de eu dar para elas. Porque aí já tinha que sair da quarentena. Aí a gente tinha que ficar em casa. Então, vamos lá. No 1, então, nós tínhamos que encontrar no texto as frações. Então, a 1, que fração ficou? 50 sobre 100. 50%. 50 sobre 100. A 2? 56 sobre 100. 56 sobre 100. E 77 sobre 100. E 77 sobre 100. Essas eram as frações, tá? Beca, baixa aí. Você tá com PIN, sabe? Eu coloquei você na tela. A2. Aí você falou, baixa aí. Só um minuto. Rebeca, só um minutinho. Fala, Rafael. Tá muito baixo, tem que falar mais alto. Não tô ouvindo. Rafael, você não consegue nas configurações do Zoom e aumentar o seu volume? Eu acho que é isso. Porque o meu, eu entro nas configurações e eu deixo ele no máximo. Eu também, porque senão ninguém me escuta. Principalmente quem não usa o fone, às vezes só utiliza pelo computador, o som tem que ser mais alto, porque senão não vai. Ou quando eu faço educação física, aí eu fico sem fone, porque senão não é prático. E aí eu deixo no máximo. Tá. O 2. O 2, vocês tinham que responder essas perguntinhas aí que estavam no quadro. Que era o quê? Ele estava perguntando qual era o assunto da pesquisa. O assunto da pesquisa era o hábito de leitura. É o hábito da leitura. Isso. Aí ele pergunta quantos e quais são as pessoas. Então, são 5.012 pessoas de 5 anos ou mais. Aí ele fala, que perguntas serão feitas? Eles perguntam, qual que é as perguntas que vocês colocaram? Fazem. A primeira resposta é o hábito da leitura. A segunda eu coloquei 5.012 pessoas com 5 anos ou mais. A terceira eu coloquei se eles têm o hábito de ler.
E a 4 eu coloquei em diversos municípios brasileiros. Isso. Eu pus a mesma coisa. Só um minuto, pessoal. Fala, Rafael. Eu também, igualzinho. Pessoal, silêncio. Fala, Rafael. Não tô ouvindo. Então, era isso a resposta, tá? As respostas eram essas mesmo, tá? Qual será o assunto da pesquisa? Então, vamos de novo. Qual será o assunto da pesquisa? O hábito da leitura. Quantas e quais são as pessoas? 5.012 pessoas de 5 anos ou mais. Que perguntas serão feitas? Eles perguntam se você tem o hábito de ler. E como serão organizadas as respostas para apresentar os resultados da pesquisa? Através dos municípios, tá? Dos municípios brasileiros. Aí a 3, ele está dando uns dados sobre leitura. E o país que ficou em primeiro lugar foi a Índia, com 10 horas e 42 minutos. E ele e ele fala que em nenhum outro país que foi realizada a pesquisa, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a mais de 10 horas, tá? E aí, ele fala que o Brasil ficou em 27º lugar no tempo semanal. E aí, ele apresenta um mapa da América Latina com alguns países, o México, a Venezuela, Brasil e a Argentina. E nós temos aí em cada uma delas o tempo de hora que as pessoas se dedicam à leitura. Então, com a página 39. Na letra A, ele pergunta, escreva com algarismos o lugar que o Brasil ocupa na ordem dos países sobre o tempo gasto por pessoa com a leitura. Ele apresenta lá no texto o 27º. Ele está escrito por extenso. Aqui, então, nós teríamos que colocar ele... tá melhor? 27. Agora tá, agora eu te ouço. Tá mais alto agora. Muito melhor. Agora deu certo. E aí, então, eu tenho que colocar esse número aí, essa escrita em número. Então, eu tenho que colocar 27, que é a mesma coisa que o 27º. Então, eu coloco o 27º e aquela bolinha, 27, e aquela bolinha em cima, tá? Na letra B, podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi maior do que 10 horas? Menor do que 10 horas? Menor do que 10 horas semanais. Exatamente. Eu vou fazer um xizinho no menor do que 10 horas semanais. Por quê? Porque só a Índia ficou acima de 10 horas, os outros não. Tá? Né? Depois vocês tinham que pintar o gráfico conforme as informações dadas no mapa. Vão mostrando aí como ficou de vocês. Virem a apostila e dar uma olhada. Olha. Tá. Ficou neon? Ficou mesmo. Tá, Guilherme Mendonça eu já vi. Quem mais? Eu, Sora, peraí que eu já tô terminando. Nossa, Bianca. Demora um século pra Não, terminar. Beatriz, Ô, Beatriz, acho que o seu você passou um pouquinho, hein? Na Argentina e na Venezuela, você passou um pouco. Era um pouquinho mais para baixo. Pronto, Sora, consegui. Vamos, pessoal, vamos mostrando aí. Eu não entendi esse para pintar. Como é para fazer pelas horas? Você vai pintar. O Brasil lá tem quantas horas? 5 Você horas. tem 5 horas e Giovanni, eu vi também. como eu vou achar essa hora que não tem aqui? A hora, não vai ter a hora certinho. o meu! Tem que levantar um pouquinho. Levanta mais um pouco. Isso. Só dá pra ver o meu, olha. Tá. Deixa eu só explicar para a Júlia aqui. Isso. Nossa, ficou lindo o seu, Bia. Ô, Júlia, não vai ter o horário certinho. Pessoal, silêncio agora. Não vai ter o horário certinho, igual tá lá no mapa. Você tem que encontrar mais ou menos aonde ele tá. Você só sabe que o Brasil é 5 horas e 12. Então, você vai pegar a linha das 5 horas, do 0 ao 5, vai pintar e vai passar um pouquinho para cima dessa linha do 5. E aí, você vai pintar todo esse espacinho aí do Brasil. Tá vendo aqui igual o da Pro, ó? Aí, você vai pintar até o 5 e um pouquinho acima do 5.
Depois, aqui já é outro país. Aqui já é o México, que o México tem 5 horas e 30 minutos. Então, o México ele vai ficar naquela linha que é tracejada. Eu tenho embaixo a linha do 5 e em cima eu tenho uma linha toda tracejadinha, cheia de pauzinhos. Então, você vai pintar o México naquela linha. Depois, eu tenho qual país? Argentina, com 5 horas e 54. Então, você vai pegar a linha do 6, lá no espaço da Argentina, e vai pintar um pouquinho para baixo da linha das 6 horas. Por quê? Porque não é 6 horas, é 5 horas e 54. Então, você vai pintar um pouquinho abaixo da linha do 6. Depois, eu tenho a Venezuela. A Venezuela tem 6 horas e 24 minutos. Então, eu sei que eu vou pintar um pouco acima da linha do 6, antes de chegar na linha tracejada, tá? É isso. E depois eu tenho a Índia com 10 horas e 42. Também. Não vou chegar na linha do 11. Eu vou pintar um pouquinho acima daquela linha tracejada. Tá? É isso que você tem que fazer. Só que não tem aqui na lateral a hora certinha, 5 horas e 12, tá? Nem 5 horas e 30, tá? Então, como é que é o Brasil? Brasil, quanto que é a hora lá do Brasil? Olha lá no mapa. Tem que olhar lá no mapa. Lá no mapa que ele tá falando as horas. Obrigada, professora. Vamos fazer uma pesquisa. Vocês vão fazer aí escolham alguém aí da família de vocês para fazer a pesquisa. No material de apoio, tem umas perguntinhas. E aí vocês vão fazer... Mas lá tem um monte de perguntas. Você escolhe a pergunta que você quer e faz. Tá? São diferentes? Eu achei que era tudo igual. Eu vou fazer todas. Ô, Pro. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer duas, porque tem 4, todas. Porque, por exemplo. Isso. É porque aqui... Aqui é porque ele fala que você pode pesquisar até 4 pessoas, mas vocês não precisam pesquisar 4 pessoas. Eu posso fazer 3 pessoas? Pode, vocês podem fazer até 4 pessoas aí. Sim. Vocês vão fazer... Tem meu pai, meu irmão e minha mãe. Isso, eu vou fazer com a minha avó, com a minha mãe e com meu pai. Vocês vão pegar essas informações aí e responder. Eu vou fazer com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe e com meu avô. Isso, cada um escolhe com quem quer fazer e faz as perguntas. Tá aí, só responder. Pode fazer só com uma pessoa? Pode ser semana que vem, tá? Pode ser com uma só. Pode. Alô? Eu tenho uma dúvida aqui. No negócio de grau de escolaridade, tipo, se a gente escolher um irmão que estiver na escola para escolher um desses e se for um adulto? Não, presta atenção. O grau de escolaridade é o quê? Se você já tem o ensino fundamental completo, se você já completou, se você já completou o ensino médio completo, ou se a pessoa é o ensino superior, é quem já fez faculdade. Se a pessoa já é formada, se ela já fez faculdade, ou se nenhum. Tá? Se a pessoa não tem... nenhum será para aquela pessoa que já passou da escola, né? É aquele que não fez também. Ou nenhum é aquele que não fez nem fundamental, nem médio e nem superior. Tá? Mas como que eu vou fazer isso, que eu vou entrevistar meus pais? Você vai perguntar pro seu pai. Seu pai já fez faculdade? Seu pai fez até o ensino médio? É isso que você vai colocar. O seu pai, por exemplo, ele tem faculdade ou ele fez até o ensino médio? Não sei. Sabe? Então, se ele fez, por exemplo, até o ensino médio, daí você vai pintar a bolinha do ensino médio. Agora, se ele já fez... Eu posso fazer com meus irmãos. Agora, se ele já fez faculdade, aí você pinta lá, ensino superior, a bolinha do ensino superior. Posso, Pro? Isso, tipo, fazer com meus irmãos. Fizer com minha irmã, só que ela ainda não tá no ensino fundamental. Então, aí qualquer coisa vocês podem colocar aqui, aí vocês podem escrever também, ensino infantil. A partir de quando? Ali atrás,
Ali atrás do negocinho tem um espaço para escrever. Quem, tipo, não tem a opção, aí escreve ali atrás. Qual é o dever? Página 39, e o vamos fazer uma pesquisa aí de matemática. Qualquer coisa eu faço também por ligação. Atrás, gente, atrás dos papelzinhos, eles têm umas linhas. Vocês podem colocar alguma outra informação aí atrás, ó. Ele tem a parte da frente aqui e atrás ele tem umas linhas, ó. Tá vendo? Pra quando, Sora? Pra agora? Não, pode ser semana que vem, tá bom? Não vai ser pra agora, não. Não tem pressa, tá? Vamos fazer semana que vem, depois entra as provas. Você não precisa a pressa, tá? Mas a professora, a gente vai fazer as linhas da tarde. Oi? É por causa que a internet daqui caiu, daí eu não tô entendendo muito bem o que eu tenho que fazer. Não, a linha de trás você não vai usar, só se você precisar anotar alguma coisa. Ou se você quiser colocar uma informação a mais. Aí é você que vai decidir. Mas e a gente vai colar isso ou a gente vai escrever aqui onde tem essas linhas? Por causa que já tem lá essas tabelinhas que nem a Bianca tá mostrando. Se vocês forem colar no caderno, colem só em cima, gente. Embaixo vocês não passam cola em tudo. Cola em cima, passa a colinha só na parte de cima e gruda. Aquela partinha, se você tiver coisa escrita, Meu Deus, você consegue levantar ela, entendeu? Ou você grampeia. Ou grampeia. Tá sem microfone, Malu. Também dá pra colar no lado. Você cola no lado e aí dá pra... Ou do lado, ou em cima. Aí vocês vêem o jeito de colar melhor, tá? Isso aí eu não preciso ficar falando, vocês já sabem, né? É só dar um jeito que dê pra ver do outro lado. Então, falta 2 minutos. A página 40, vocês vão ter que fazer conforme a pesquisa de vocês. Então, eu vou deixar então a página 40 para vocês responderem. Vai ser referente vai ser referente ao que vocês pesquisaram, que ele tem um quadro perguntando as idades de quem vocês É de dever de casa, página 39 e 40? Isso, essas duas páginas. Tá, então é página 39 do material de apoio, para semana que vem é a página... Sora, já pode tirar, já pode destacar? Pode, ou quando você for fazer, daí você destaca também, não tem problema, tá? Eu vou destacar quando eu for fazer, tá, Sora? Ó, vou liberar vocês então pro lanche. Tchau, Sora. Eu coloco o dever lá no WhatsApp. Professora. Ô, Malu, você vai... Tchau. Eu só vou pegar alguma coisa. Pega em geografia, apostila. Depois a gente cria outra sala e a gente joga. Eu quero que vocês falem o que vocês pesquisaram sobre eu posso falar mobilidade urbana, que é na página 27. Tá? Posso falar o que eu coloquei? Na apostila grande. Sora, posso falar o que eu coloquei? Eu posso falar o meu, por favor, eu quero falar o meu primeiro. Ei. Ô, Malu, então vez, fala hein? e depois eu falo. Tá, depois é a Rebeca. Vai. Eu coloquei assim: o que podemos fazer para diminuir a poluição do ar? 1. Use transporte público. 2. Essa daí é a C, não é? É a C, não é? Peraí, Sora. Você tá em que página? Eu quero a página 27, a pesquisa sobre a mobilidade Não, é a urbana. 3. Tá bom, Eu fiz essa. Aqui. É que Aí a Malu, depois eu. A Malu tava lendo a outra. Vai. Ah, tá. Incentivar o uso de bicicleta. Pessoal. Incentivarem o uso de bicicletas convencionais, elétricas e patinetes elétricos. Ponto. Dar estrutura para os ciclistas que podem arriscar sua vida ou a do pedestre. Tá. Fala, Posso falar? Rebeca. Eu coloquei assim, porque ele pergunta o que é mobilidade e depois ele fala isso. Aí, mobilidade urbana é definida como a facilidade de deslocamento das pessoas. Eu coloquei 1. Melhorar as calçadas. 2. Ampliar as ciclovias. 3. Planejar bairros autossuficientes.
Isso, tá bom. Fala, Mendonça. Eu coloquei assim, é a facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano. Isso, tá ótimo também. Alguém mais? Quem mais? Leiam aí para mim a pesquisa que vocês fizeram. Oi. Eu posso falar o que eu pesquisei? Pode. Uhum. Mobilidade urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das pessoas e os parênteses com as reticências, porque tinha mais. Mais coisa. Uhum. Agora, a solução que eu coloquei. Melhorar as calçadas, ampliar as ciclovias, desenvolver hidrovias para aproveitar os rios como meio de transporte e mais ainda. Tá, isso mesmo. Aí tem várias soluções. Pode falar, Sônia? Pode falar. O meu foi, eu escrevi sobre a mobilidade urbana. Uhum. É a condição criada para as pessoas poderem se locomover entre as diferentes zonas de uma cidade. Atualmente, os automóveis particulares e os meios de transporte públicos são os meios de mobilidade urbana mais utilizada. Isso mesmo. Alguém mais? Bruno fez a pesquisa. Ana Laura. Natália. Senhora, eu fiz, mas eu não sei onde está a folha que eu coloquei. Você fez no outro. Mas era para ter respondido na apostila, Bruno. Ele deve ter escrito num papel e não passou. Oi. Eu fiz, só que ficou lá em casa. Ah, tá. Eu tô aqui na casa da minha avó. Ah, então tá bom. Natália. Gabriel também não fez? Eu fiz, Sora. Não quer ler? Tá bom. Pode ler. Peraí. Mobilidade, eu vou colocar assim, mobilidade urbana é definida como a facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade. Aí eu coloquei ponto, vou continuar. A solução para a mobilidade urbana são investimentos em transporte público, tais como metrô, ônibus, trem, etc., diminuindo assim a circulação de veículos particulares. Isso mesmo. Luana, você quer falar o seu? Maria Vitória. Bom, então é isso. Então, cada um fez o seu, né? Cada um procurou aí o que era mobilidade urbana e colocaram uma solução, certo? Depois nós tínhamos na página 31, vamos terminar essa correção desses exercícios, dessa página, para a gente encerrar aí a página 32. Tá? Sim, que é só a correção da A e da B, né? Isso. Que as outras a gente já corrigiu. E depois é só ler. Isso. Então, a 3, nós já tínhamos respondido a 2.
E nós vamos para 3, então. Leia o poema visual e responda as questões propostas. A. Que palavras compõem o poema? Tenho 2 palavras aí. Isso era que página mesmo? Eu coloquei 31. a palavra luxo e lixo. Isso. Luxo. Eu também. E lixo. Por que luxo? Luxo é o que compõe a Porque escrita. luxo é as letrinhas que tá lá dentro. Dentro das letras grandes, tá? Então, nós temos aí 2 palavras. Luxo e lixo, tá? A letra B. Como você interpreta a organização do poema relacionado às 2 palavras? Então, tem que ser Eu posso dito falar o que eu coloquei? algo sobre o Eu luxo coloquei e assim, lixo. que, por exemplo, eu tomo um refrigerante e aí eu transformo em um porta-lápis, por exemplo. Aí Tá. eu tô reciclando. Fala, Mendonça. Eu coloquei que o luxo pode virar lixo. Exatamente. E tem aqueles vídeos no YouTube que fala do lixo ao luxo. Isso. Ô, Pro, olha como eu coloquei. Como você aí que as pessoas querem luxo e com isso traz muito lixo. Exatamente. De vez em quando, tipo, elas vão construir alguma coisa, só que daí traz muito lixo, muita poluição. Exatamente. Então, é Pronto. isso mesmo que... Oi, pode falar. Bom, essa também é bem rápida, só para completar mesmo, para você depois falar o que você quer. Uhum. Todo luxo do mundo é um lixo do mundo. Exatamente, é o que todo mundo que vocês colocaram. Então, que tudo que Tipo, por exemplo, pode ser considerado luxo, um dia vira lixo, tá? vai virar? É isso mesmo que É vocês verdade. colocaram. É isso mesmo. É, tá? tipo, por exemplo, lá no 1500, os portugueses descobriram o Brasil, onde que tinha uma madeira que era, tipo, super luxo. E aí, tipo, por exemplo, eles pegavam, né? E vendiam lá na Europa. Mas agora a madeira não é tão luxo assim. Agora o que é luxo é roupa, tem muitas aqueles coisas aí que prédios podem lá ser, altão, né? que corta as árvores, Uhum. que ninguém mais liga. Oi, Hoje a aula termina que horas? Aquele hotel de 4. 8 horas. E então é isso mesmo, essa é a resposta. Alguém fez a letra C que tinha ficado para vocês fazerem? Eu fiz. Você já se questionou sobre o lixo que Eu produz fiz com assim. seus familiares? Que tipo de lixo é gerado durante uma semana? E que destino vocês dão a eles? Também eu vou pegar uma caderno aqui. Assim... Ô, Sônia! Assim, 1. Use transporte público. 2. Utilize mais bicicleta. 3. Prefira biocombustível. 4. Invista em carona solidária. 5. Não faça queimadas. E 6. Ajude as plantas e as árvores. Tá. E aí ele pergunta, que tipo de lixo você gera durante a semana? Na C, gente, na C da Olha, eu da achei 3, que você tá? falando Você tá falando a C da 2. Ah, é que você não falou a 32 também, então eu não fiz. Ah, tá. A C... Que eu tinha saído, tá? Tá. A C da 3. Eu fiz. Fala pra Pro o que você colocou. Eu coloquei, sim, uma semana vários lixos são produzidos. Ô, Sônia, eu não tô ouvindo vocês. Eu vou sair, eu já volto, tá? E outros no certo. Então depende da pessoa. Se jogar no errado, vai poluir. Se jogar no certo, não vai poluir. Isso. Isso daí, essa pergunta, gente, é referente ao lixo que você acaba formando na sua própria casa. O lixo que você utiliza. O Gabriel está perguntando. É mais... Página 32. É mais sobre lixo orgânico que a sua família gera mais durante a semana? Ou é o lixo reciclável? Você descarta esse lixo corretamente? É isso que ele está perguntando. É isso mesmo aí que o Mendonça falou. Agora eu tô ouvindo. Oi. É a matéria. Então, Pro, eu faço o reciclável e o lixo úmido, que é o lixo que todos nós produzimos, mas no sábado a gente tira o lixo reciclável. Uhum. Aí depois
se a gente, tipo, se tiver um trabalho onde que a gente tem que pegar algumas coisas para fazer, aí eu deixo até o sábado, porque sábado vai já terminar a semana escolar, né? E depois vai começar de novo. É isso, então vocês tinham que falar aí um pouco do lixo produzido pela família de vocês dentro de casa, o lixo úmido ou lixo seco, como que vocês fazem o descarte, se vocês separam esses materiais, esses lixos reciclável e o lixo úmido, né, o orgânico. Então era isso que era para colocar aí nessa C, tá bom? Agora, a geografia na prática, o que ele está falando aí? Se você conhece os 8 R's da sustentabilidade. Sim. Tem uma propaganda na televisão que fala sobre esses 8 R's aí, bem interessante. Então, ele fala, esses 8 R's são repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, respeitar, responsabilizar-se e repassar. Aqui ele pede para a gente elaborar um cartaz, então nós não faremos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que estudei, tá? A parte de baixo, certo? Oi. Então, se você é propaganda, aí ele fala tipo assim, se você não repensar, aí reduza. Se você não reduzir, aí reutiliza. Se você não reciclar, aí ele vai fazer. Aí se você não repassar, aí você acumula. Aí, no final, ele fala, se você não faz nada disso, então você tem que repensar o que você sobre o que você está pensando. Isso, exatamente. Então, o que estudei, o que vocês vão fazer? Um material de apoio, ele tem algumas informações lá. Vocês vão destacar esse material. E aí você pode organizar isso daí no caderno mesmo, se vocês preferirem, tá? Ou na folha de sulfite. E vocês vão fazer alguns tópicos sobre isso aí, montar isso aí, sobre o que vocês estudaram nesse capítulo. Então, deixa eu procurar aqui o meu. São essas imagens também, Sônia? Nós temos as imagens e temos algumas palavras aí, ó. Vem aqui. Vocês podem representar isso aqui da forma que ele está te mostrando aí na apostila, lá na página 32. Vamos voltar lá de novo. Ó. Então, vocês podem representar, colocar, por exemplo, alguma foto no meio, igual aqui, ó, esse exemplo. Posso colocar a foto no meio e colocar algumas questõezinhas lá que está mostrando naqueles papeizinhos. Ou eu posso fazer dessa forma que ele também está representando uma parte principal e algumas coisas principais e as consequências, tá? Vocês vão montar isso daí, pode ser no caderno mesmo, tá? Quem quiser fazer na folha sulfite, fazer agora? Não, pode começar a fazer. Pode fazer na sulfite. Professora, eu não entendi o que é para fazer. Você tem que destacar o material de apoio primeiro. Eu posso imprimir agora aqui na impressora do quarto da minha irmã uma imagem para pôr? As imagens tem lá. Tem? Tem. Essas são as imagens para usar, mamãe. Tem as imagens e tem as palavras. Vocês vão, conforme o que vocês estudaram, vocês vão montar isso aí. Sobre a urbanização brasileira. O que são importantes? O que você falou sobre a modernização da economia? Eu já volto, tá? Sobre a migração, os problemas ambientais urbanos. Tá? Ô, Pro. Oi. Então, sobre isso, tem 6 imagens. Então, é para escolher umas delas que vai... Aí você que vai montar. Você pode usar todas ou você pode usar uma só. Tá? Por exemplo, eu vou falar sobre os problemas sociais. Nós temos aí os problemas sociais. Aí a imagem das pessoas dormindo fora da casa, né? Senhora, mas você vai usar, você tem que usar tudo? Não, acabei de falar, você vai usar o que você achar que você deve. Tipo aqui tem o que fala só organização brasileira e os quadradinhos. Pode fazer assim? Pode, aí você... entendi, Você pode colocar a imagem... Professora, eu ainda continuo sem entender. Pessoal, presta atenção.
Vocês têm um exemplo lá na apostila. Volta lá na apostila, na página 32, para quem não está entendendo. Tem um exemplo lá. Página 32. Lá na página 32, ele está dando 3 exemplos de como você pode montar. Então, presta atenção. Vou mostrar de novo. Presta atenção. Não é para destacar agora. Quem não está entendendo, presta atenção. Eu tenho aqui o meu centro falando sobre o quê? Urbanização brasileira. Aí, dentro da urbanização brasileira, o que eu posso colocar? Eu posso colocar os problemas sociais, os problemas ambientais, posso colocar aqui migração, posso colocar alguma outra coisa. Tenho vários papeizinhos lá no material de apoio que eu posso complementar. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui um problema ambiental aqui. Aí, aqui do lado, eu posso fazer uma setinha e colocar a imagem do qual que é o meu problema ambiental. Aqui, se eu falo sobre o problema social, qual que é o meu problema social? Coloco a imagem aqui do meu problema social. A gente pode falar também sobre os 8 R's? Então, mas aí nesses 8 R's ele não tá... Mas, professora, as imagens são muito maiores pra gente colocar isso. Não, gente, não tem que fazer. Presta atenção. Você vai fazer isso no caderno ou numa folha sulfite, gente. Não é para fazer aqui aonde é a apostila. É. E também você não vai fazer um círculo e colocar a imagem dentro. Isso aí é só um exemplo. Escolher as palavras e colocar. Vocês escolhem as palavras que vocês acham importantes sobre o que nós estudamos sobre a urbanização brasileira. Qualquer coisa, volta lá na apostila, nas páginas, dá uma olhadinha. Eu vou fazer assim, que vocês acham importante. Eu vou usar todas as imagens aqui e o nome da imagem eu vou procurar aqui e fazer igual tá escrito aí, urbanização brasileira. E aí fazer igual o círculo socialista. Só que não vai ser círculo. Então aí cada um vai usando as figuras e as palavras que acharem que são importantes, que vocês aprenderam. Posso usar todo o material? Posso. Pode. Posso, sim. Eu não achei no meu material de apoio. Poxa, mas todo mundo tem material de apoio. Mas eu não tenho essa página. Lá no final. Não tem. Página 32. Essa página 32 e o que é para fazer, o que eu estudei. Essa página, gente, procura em geografia. Gente, até a professora tem. Como vocês não vão ter? Vai ser essa página. Ó, essa página. Vem? Só que tem que procurar na corzinha de geografia. Não tem, Pro. Essa página. Tá procurando direito, então. Eu vou te mostrar. Aqui, Rebeca, tô falando, ó, não tem, ó, geografia. História e na frente também não tem, já entra ciência. Isso, então depois de ciências, você vai vir essa página e a seguinte é essa. Se o seu não tem, às vezes destacou errado, alguma coisa aí aconteceu. É a 3 de geografia, olha, aqui, ó. Veja se não tá. Vai passando um pouco mais para frente. Às vezes ela tá em outro local. Tem ciências, aí depois tem 2 páginas de ciências, aí tem de geografia. Eu achei isso, mas as figuras eu não achei. Então, é o que eu falei. Às vezes destacou errado. E você destacou errado e colocou em outro lugar. E agora? Não tem as imagens. Só para ficar menor, tá? Quantas palavras tem que ter, Pro? 10? Não, aí você vai montar. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Não, mas tipo, quantas palavras tem? Aqui na apostila nós temos 2, 4, 6, 8, 10 palavras. Agora eu vou fazer deitado, tá? Para ficar melhor. Vou ver se eu consigo. As palavras estão certas. Oi? As palavras estão certas, estão todas aqui. Ah, então. E as imagens? Então, você destacou aí alguma coisa, algum dia aí, alguma coisa errada. E agora, Pro? Faz só com as palavras, então.
A Promari. É da VA? É. Ela tá reforçando aqui para vocês, porque semana que vem vocês não terão aula com a educação física, porque vai ser só plantão de dúvidas. Foi enviado a WhatsApp e depois vocês vão... Depois vocês olham lá que vai estar lá. Então, o que ela fala? Ó, o comunicado. Não esquecer a VA2, que é futebol versus futsal. Enviar foto via WhatsApp. Estará disponível um vídeo. Presta atenção que eu vou falar, hein, que depois não vou falar de novo. Estará disponível um vídeo da minha aula na segunda-feira para eles praticarem e brincarem em casa. Tá? Data máxima da VA para ser entregue é dia 22/6, que é segunda-feira. Então, ela está falando aí a data máxima para entregar essa VA2. Que é até aí que você pode entregar. Que é até segunda-feira, tá? Ô, Pro, você tem o e-mail dela? Não tem. Não? Ah, eu tenho, Malu. Você quer? Eu tenho, que me passa depois. Depois teve eu uma mando vez um que eu não WhatsApp consegui pra ela, mandar ela manda pra um você. vídeo. Não, Pro, é porque eu faço no computador e eu não tenho WhatsApp no computador, então eu sempre Teve mando. uma vez que aí eu não consegui mandar o vídeo, ela falou pra me mandar no e-mail, aí eu te mando. Sim, trabalhos, VAs, essas coisas, eu sempre mando pelo e-mail. Oh, meu Deus. Ó. Aí, nesses moradores de rua, você colocou o quê? Problemas sociais? Problemas sociais urbanos. Isso, é tá esse certo. daqui, ó. Uhum. Problemas ambientais urbanos. Tá. Uhum. Tá certo por enquanto? Tá certo, uhum. Professora, Oi. os moradores de rua vão no problema social urbano? Isso mesmo. Os problemas sociais urbanos entram várias coisas. Entra o congestionamento, entra os moradores de rua, entra camelôs, entra o problema de transporte público. Tem que subir... Isso, deixa eu ver. O que eu preciso que você me fale é o que você colocou das frases e cada imagem dessas, porque aqui a Pro não consegue ver o que está escrito aí no seu. Professora, você conseguiu ver o que estava escrito no meu? Ó, espera só um minutinho, gente, deixa eu só ver aqui o do Giovanni. Ô, Gina, a primeira imagem sua aí, qual imagem que você usou? Eu coloquei aqui os moradores de rua. Tá, o que você colocou? Problemas Escrito. sociais urbanos. Tá certo, tá. A outra? A outra eu coloquei o congestionamento lá. É. Sim. Eu coloquei crescimento rápido e desordenado. Também, tá certo, pode ser também. A próxima. O deslizamento, eu coloquei problemas ambientais urbanos. Tá certo. Olha aquele monte de casinha pequenininha lá, aquela imagem lá. Eu coloquei modernização da economia. Tá. Professora. Tá certo. A última eu coloquei segregação socioespacial. Que é a imagem, que é aquela outra imagem de casas, né? Sim. Isso, tá certo. Professora, você precisa que eu fale o que eu coloquei nas imagens ou você conseguiu ver? Você precisa que eu fale as coisas que eu coloquei nas imagens ou você conseguiu ver? Não, a Pro não consegue ler o que está escrito, só consegue quer que eu ver as fale? imagens. Posso falar uma coisa? Eu entrei aqui no outro lugar e essa imagem dá para imigração. Para ser o que essa daí? Imigração. Ah, imigração? É. Tem que ver se como fala, se dá para entender que é a pessoa saindo de um país para o outro. Se não, não. Então, você E essa? que eu falo com você? Ah, essa pode até ser. Tá.
É porque ela, gente, perdeu as imagens. Ela destacou e perdeu a imagem. Então, ela tá procurando algumas. Fala, Rebeca. Quer que eu fale para você as coisas que eu coloquei? Ah. Na imagem lá do isolamento, eu coloquei problemas ambientais urbanos. Naquele, tipo, a cidade grande, assim, né? Coloquei crescimento rápido e desordenado. Aí, os moradores de rua, eu coloquei moradores de rua mesmo. O símbolo do reciclável, eu coloquei reciclar. Aquele de trânsito, eu coloquei problemas sociais urbanos. Aquela outra cidadezinha, eu coloquei segregação socioespacial. E só aí no meio, eu coloquei urbanização urbana. Ou brasileira. A urbanização brasileira, ela é o centro de tudo, tá? Tem que ser o centro. Quando fala que a área de cartão Porto Seguro... Oi. Esse aqui, qual é esse aqui? Onde entra? Esse daí, ele entra em problemas ambientais, tá? E nós estamos falando sobre o quê? Aí é deslizamentos, né? Flora, posso mostrar o resto do meu? Pode, só um minutinho. Esse é o primeiro. Esse Só um minuto. Ficou assim, mas eu não consegui usar todo. Tá. Só tem que lembrar de colocar certinho os papéis referente às imagens, tá? Tipo, faltou esses papéis aqui, ó. Não, se você não usou todos, não tem problema. Tá? Porque às vezes em uma imagem só eu posso usar mais que um papelzinho, tá? Ou às vezes... Esse monte de apartamentos, ele é o quê? Os de apartamento e que tem uma parte que tem uma mostra um pouco de terra, isso? Essa imagem aqui, ó. Uma imagem igual a essa. Essa, Bianca. Ô, Maria Luísa, essa daí ela como entra. Você tá com 2, tá fazendo eco. Ó, ela entra em segregação socioespacial. Ela pode entrar. Tá? Professora, eu já acabei, tá bom? Esse papelzinho aqui que sobrou. Posso mostrar o meu, Sora? Se não for usar, pode jogar fora. Pode? Pode. Olha, professora, o meu ficou assim. Eu já vi. Tá. Tá bom. Posso mostrar o meu, Sora? Pode. Ó, problemas sociais urbanos. Aí tá com a tetra da urbanização brasileira. Problemas ambientais urbanos, que é aquele dali. Industrialização, que é esse daqui, ó. Esse aí você colocou industrialização? Esse aí nós vamos mudar o papelzinho dele, tá? A gente pode colocar ele como segregação espacial, socioespacial, a gente pode colocar nele, tá? Esse daqui, Sora. Esse daqui vai fazer aqui, ó. Isso. Aí você coloca nesse lugar aí da industrialização. Tá bom. E aí também tem crescimento rápido e desordenado. Desordenado para qual? Isso, pode ser também. Ele se encaixa nisso também, tá? E a modernização da economia. Modernização da economia. Qual que você colocou? Tá bom. Tá certo? Ô, Pro. Oi. Pode colar? Pode. Em transformação das paisagens, eu posso colocar essa imagem aqui? Na qual? Essa imagem aqui. Mas para qual? Para quê? Em qual papel? Para transformação das paisagens. Transformações das paisagens. Lembra que quando nós falamos sobre transformações das paisagens é quando eu tinha aquela parte, aquele lugar antigo e como ele ficou depois que foi transformado, tá? É isso que encaixa aí. Depois de geografia. Pode. É só geografia, depois não tem mais nada. Depois acaba a aula. Já tá acabando já, falta só uns minutinhos. Então, vou colar.
colocar isso. o nome das palavras para elas ficarem menores, tá? Tá. Então, ó, a gente encerrou aí, então, o capítulo de geografia, certo? Então, nós encerramos mais um. Nós encerramos história e encerramos geografia. Estudem lá, foi enviado pelo WhatsApp o roteiro de estudos, as páginas que estão para ser estudadas, não é todas, tá? Só selecionei algumas páginas do que eu vou fazer perguntas. As provas já estão montadas. E vão ser todas provas de múltipla escolha, tá? Só de xizinho. E vocês vão ter que realizar as provas no positivo on, vai ser colocado em avaliações, tá? E vocês vão entrar e vai ter o dia disponível para poder realizar essas provas, tá? Vocês vão ter o dia todo para ser feito. E é isso, acho que das provas. E semana que vem... Meu Deus, professora, que bom que é só de X. Conforme vocês vão estudando essa semana, o que vocês têm dúvida, vai ter semana que vem os plantões de dúvidas, tá? Não vai ser dado aula, eu vou ficar só de plantão para vocês. Que horas vai ser o plantão, né? Horário de aula normal, aparecer, tá? Comigo. Que eu já vou aparecer. Tá? Então, vão estudando, o que vocês têm dúvida, vocês anotem aí na segunda-feira, durante a semana, a gente vai tirando a dúvida. Então, segunda-feira vai ser ciências, terça nós temos história, acho que quarta é inglês, quinta é português e sexta é matemática. Acho que são essas as ordens aí das provas, tá? Então, não vai ter aula semana que vem? Vocês vão entrar para ter plantão, para tirar dúvida, tá? Ah, tá. Foi enviado por WhatsApp, tudo certinho, tá? Leiam lá o que eles estão falando. Mas é obrigatório plantão? Não, não tá certo. Não, só se tiver dúvida, mano. Fala, Malu, Pedroso. Você vê se tá certo? Tá, mostra aí, que eu já olho. Eu só vou... Então é isso, pessoal. Quem já terminou aí, encerrou. A gente se vê amanhã, tá? Tem o deverzinho lá de português, de matemática, não esqueça. De matemática. Sofia e Beatriz, vocês vão jogar com a gente? Ó, só um minutinho. Sim. Mendonça. Tá. Fala. O dever de matemática é para quando? De matemática pode ser para semana que vem, porque é só sobre a pesquisa que vocês vão fazer dos pais. Tá certo, pronto. Tá? Então não precisa ser para amanhã, tá bom? Amanhã a gente vai fazer outra coisa. Ô, senhora, já posso falar? Olha. Aqui tem... Pera lá. Migração. Aí tem as imagens aqui. Tá. Já pode sair? Pode. Quem já terminou, beijinho. Até amanhã, tá? Ambientais urbanos. Tem a poluição.